Você está de parabéns, a Jovem Pan e o Estúdio CDI. Mas o assunto agora é para o médico Dr. José Carlos Lacerda de Souza, que é cirurgião gástrico, e um assunto que eu acho que você nunca ouviu dizer ainda, que é a síndrome do intestino irritável. Dr. José Carlos, boa tarde. Boa tarde, Mafalda, e obrigado pelo convite que nos foi feito. Prazer é nosso em tê-lo conosco. Profissionais como você nós precisamos ter sempre aqui no programa. Obrigado. O que é esta síndrome do intestino irritável? Essa síndrome do intestino irritável é uma doença que ela atinge uma população grande, população em torno de 25 a 30% da população geral mundial, atinge adultos jovens e ela é caracterizada por uma alteração da função do intestino, tanto do intestino grosso como do intestino delgado. Essa é assim, ela não tem uma doença, tipo um câncer, é um mau funcionamento do intestino, e esse intestino, quando ele tem essa doença, uma alteração na fibra muscular do intestino, ele responde com vários sintomas que faz a pessoa ficar incomodada, como desconforto abdominal, distensão abdominal, muitos gases, e às vezes ou tem diarreia ou tem obstipação intestinal, que incomoda bem a pessoa, tanto do ponto de vista profissional, do ponto de vista social, e traz vários transtornos para a pessoa. Quer dizer que aquela pessoa que, por exemplo, passou o dia bem, teve uma alimentação normal, dormiu bem e de repente na madrugada acomete uma diarreia violenta. Essa síndrome do intestino irritável ocorre mais no dia, ela é pouco frequente, por exemplo, no período noturno. Ela ocorre de que maneira? Por exemplo, uma pessoa com estresse psicológico ou estresse físico, alguns alimentos que a pessoa come, às vezes bebida, é muito frequente, às vezes com cerveja, com alguns alimentos tipo chocolate, gordura, e a pessoa então tem uma distensão, uma dor, uma cólica abdominal, e quando ela é seguida de diarreia, a pessoa tem uma cólica, tem uma urgência, que ela é obrigada ao banheiro, porque ela tem sensação de que se ela não for, talvez ela não consiga chegar ao banheiro. E a característica dela é que a pessoa às vezes não evacua o que ela acha que não evacuou suficientemente, parece sempre que está faltando alguma coisa para evacuar. E o interessante dessa síndrome é que além de ter o problema intestinal, ela pode ter outros acometimentos não intestinais, por exemplo, às vezes dificuldade para engolir, às vezes disfunção sexual, na mulher às vezes dor na relação sexual. É uma síndrome assim, muito frequente e geralmente a pessoa sempre acha que é um problema digestivo alto, por exemplo, com o estômago, porque geralmente ela tem uma sensação de plenitude, assim, parece que não fez a digestão direito. É uma síndrome que está muito em voga e praticamente hoje em dia corresponde a 28 a 30% dos atendimentos no consultório de gastro, essa síndrome que a pessoa não sabe bem o que tem. Porque ela realmente nem sonha que possa ser isso. Ela não imagina que seja isso, ela imagina às vezes que não comeu direito, que é o estômago que não funciona direito. Que uma alimentação não fez bem. Exatamente. Comeu alguma coisa que não caiu bem. Isso. E ela atrapalha bem. Até agora, está até passando um filme no Catuaí, com o Tom Hanks, que o caçador de velhinhas, matador de velhinhas, que tem um dos personagens que tem a síndrome do colo irritável. Ah, é? É interessante, porque ele caracteriza bem, porque ele está fazendo uma função, o estresse, no caso lá, estresse tanto emocional como de fazer alguma coisa, ele tem uma urgência de ir ao banheiro. Isso acontece. Se você levar para outras profissões, por exemplo, profissionais que atendem o público no dia a dia, eles têm isso com muita frequência. Às vezes está por estresse, vai atender uma pessoa às vezes importante, ou vai fazer um negócio que acha que vai ser meio difícil, a pessoa tem essa cólica, tem essa distensão, parece que é eliminar gás, não consegue, fica um desconforto abdominal importante. E, na verdade, feito esse diagnóstico, existe o tratamento? Existe tratamento. Como eu falei, é uma doença que pode ocorrer em qualquer idade, mas ela é mais frequente nos adultos jovens, entre 18 a 50 anos. Tem até um levantamento feito na América Latina, a idade média é em torno de 40 anos que essas pessoas têm essa síndrome. E geralmente essa síndrome confunde com outras doenças. Por exemplo, se for um indivíduo acima de 50 anos, que essa doença estiver piorando gradativamente, ou seguido de febre,
essa pessoa tem que ser investigada, porque às vezes ela se confunde, às vezes, por exemplo, com câncer de intestino grosso. Então, a pessoa tem sempre que procurar um médico para primeiro fazer a diferenciação de uma doença que tem ali, por exemplo, uma doença orgânica, um câncer, um pólipo, um divertículo, para depois tratar acima do intestino irritável, porque acima do intestino irritável é um mau funcionamento desse intestino. Mas esse tratamento, o tratamento geralmente é um tratamento clínico. Clínico. Isso. E pode atingir outros órgãos ou não? Ele pode, como eu falei, ele pode dar, às vezes, sintomas altos. Pessoas têm dificuldade para engolir, pessoas, às vezes, têm dificuldade de fazer propriamente a digestão. É relatado, seguido de pessoas que têm, às vezes, canseira fácil, dor de cabeça, dor na hora do ato sexual, principalmente a mulher, porque ela vai ter relação, o intestino está cheio de gás, então aquilo comprime e a pessoa tem dor, ela vai no ginecologista, não acha o motivo daquela dor e às vezes o problema dela é intestinal, por causa dessa síndrome do intestino irritável. Portanto, procurar o profissional da área da saúde, que é o gastroenterologista, cirurgião gástrico. É uma novidade, são conceitos que vão acontecendo e que a gente vai tomando conhecimento. E o programa, como é muito atualizado, o programa é muito bem pesquisado, por isso é que nós trouxemos o Dr. José Carlos Lacerda de Souza, cirurgião gástrico, para estarmos falando desse assunto. Obrigada pela contribuição, Dr. José Carlos. Eu agradeço mais uma vez o convite que nos foi feito. Você vai tomar um cappuccino em Itamaraty para aquecer, cappuccino quente, não gelado, e vai levar o teu Copacol para casa. Muito obrigado. Ok? Depois do intervalo, a gente vai falar de um assunto bastante interessante, hein? Tá ligado ao PROCON, mas é depois do intervalo, já de volta.